Gente, todo mundo sabe que as abelhas são insetos incríveis, cujo papel no processo de polinização é vital. Mas você sabia que esses bichinhos habitam a Terra há aproximadamente 30 milhões de anos e que algumas espécies já estão em extinção? Pois é. Esses pequenos animais, porém, são importantíssimos para a humanidade e podem deixar de existir. Olha que triste. As abelhas são os seres vivos mais importantes do mundo. Essa afirmativa tem base científica e foi conferida em 2008 pela Royal Geographic Society de Londres, que declarou estes insetos como seres vivos insubstituíveis. A Vanessa, bióloga da Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia, confirma a informação. Porque um ser tão pequeno, ele é totalmente ligado à produção de alimentos no mundo, né? Então, mais de 1/3 dos alimentos que são ingeridos é produzido a partir da polinização das abelhas. Então, sem elas não há comida. Fora todo o ecossistema que ela ajuda a equilibrar, garantindo a variabilidade genética das espécies. O Brasil possui mais de 400 espécies de abelhas nativas e a que costuma trazer riscos para a sociedade, na verdade, veio trazida do leste da África para nosso país. Nem todos os tipos do inseto são perigosos. Nós temos, que foi introduzida no Brasil, a espécie africanizada, né? A abelha africanizada, que ela tem sim um risco para a saúde pública. Mas as abelhas silvestres, as nossas abelhas aqui, nenhuma apresenta risco para a população. Elas são extremamente inofensivas, elas não têm veneno, elas não picam. Ao olharmos assim, à primeira vista, essas pequenas abelhas parecem insignificantes. Mas aí, se você estudar um pouquinho mais, vai ter a dimensão da grandiosidade destes bichinhos. Afinal, são eles que fazem toda a diferença na natureza. Essa colônia ela vai variar de acordo com a espécie, então ela pode variar de 2.000 indivíduos a 5.000, né? E eles são extremamente sensíveis ao ambiente, então a gente usa ele como um bioindicador de que o local está desequilibrado. Quando a gente não tem uma colônia ou a colônia migrou dali, a gente usa como um bioindicador para nós podermos fazer o trabalho naquela área que seja de recuperação de uma área degradada. A gente usa justamente aquela colônia ali, porque é para indicar para a gente como que está o ambiente. Elas são essenciais para a manutenção da biodiversidade do planeta e contribuem com a produção de alimentos e a vida humana, assumindo grande importância na manutenção da vida através do processo de polinização. Basicamente a reprodução da planta, né? A abelha ela possui nas suas pernas uns pelinhos que ela pousa no pólen e dali ela transfere para outra planta. Então ela faz um papel de fecundação de uma espécie para outra, né, através desse movimento de polinização. Muitos fatores estão expondo as abelhas ao risco de extinção. 4 espécies já foram declaradas extintas em nosso país e pesquisadores confirmam uma drástica redução no número de colmeias. As abelhas elas são sensíveis ao meio, por exemplo, elas são extremamente sensíveis a veneno, inseticidas, pesticidas, são sensíveis a mudanças climáticas. Então a gente tem reparado que com o desequilíbrio ambiental que tem acontecido, elas estão mais sensíveis e a gente está vendo desaparecer várias colônias ao longo do tempo. Ao se deparar com uma colmeia de abelhas em local urbano ou doméstico, devemos entrar em contato com o órgão responsável pelo controle de zoonoses da prefeitura da cidade. Eliminar colmeias por conta própria é crime ambiental, pois os insetos são silvestres, considerados importantes para a biodiversidade. Qualquer dúvida que houver em relação a isso, para identificação de espécies, né, porque nós temos a africanizada que tem essa importância de saúde pública, que pode ocasionar algum acidente, acione o órgão ambiental da cidade, né, da sua cidade, porque tem uma legislação própria e tem os órgãos que podem fazer o manejo com elas, né, seja o centro de zoonoses, corpo de bombeiros. É essencial a vida da humanidade na Terra com a preservação das abelhas. Então, assim, as abelhas silvestres elas são inofensivas, então se tiver aquela colônia ali, não mexa, né? Não destrua. Se tiver alguma dúvida, acione o órgão ambiental da cidade. Olha só, o Tarek, esse repórter que é um fofo, uma gracinha, acha que é super-herói. Pertinho das abelhas. E ele é branquinho, gente, branquinho. Se uma abelha pica, outra pica, ele vai ficar parecendo um poá.